Qual era o contexto espiritual, histórico, religioso e social da Reforma Protestante? É isto que você verá no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Embora predominantemente religioso, a Reforma Protestante teve importantes ligações com as realidades econômicas, políticas e sociais do século XVI. Na economia, contribuiu para a reforma fenômenos como o final do feudalismo, o desenvolvimento do capitalismo e a crescente urbanização. A reforma foi um protesto contra a opulência da igreja majoritária e suas contínuas interferências na economia das nações europeias através de inúmeros impostos eclesiásticos e outros meios. Na área espiritual, havia insegurança e ansiedade acerca da salvação, em virtude de uma religiosidade baseada em obras, também chamada de religiosidade contábil ou matemática da salvação. Débitos igual pecados e créditos igual boas obras. No final da Idade Média, veio o surgimento dos Estados Nacionais, eleição do imperador Rudolf von Habsburg em 1273 na Alemanha, o fortalecimento da monarquia francesa com Filipe IV o Belo, a primeira reunião do parlamento inglês em 1295, o declínio do papado, papa arrogante Bonifácio VIII e as extravagâncias do papa Clemente. Era um contexto na situação religiosa meritórica de digna, credora, louvável, merecedor de mérito, apreço de louvor, elogio, com suas missas pelos mortos, crença no purgatório, invocação dos santos e Maria, grande ressentimento contra a igreja por causa dos abusos praticados e do desvio dos propósitos. Os papas do Renascimento, final do século XV, início do século XVI, eram mais estadistas e patronos das artes e da cultura do que pastores do seu rebanho. A instituição papal continuou em declínio com muitas lutas políticas, simonia, compra ou venda ilícita de coisas espirituais, nepotismo, falta de liderança espiritual, aumento dos gastos e novos impostos eclesiásticos. Papa Leão X, de 1513 a 1521, contemporâneo de Lutero, teria dito: "Agora que Deus nos deu o papado, vamos desfrutá-lo." Elementos que caracterizavam a sociedade europeia às vésperas da Reforma eram muita violência, baixa expectativa de vida, profundos contrastes socioeconômicos, sentimentos nacionalistas crescentes, insatisfação tanto dos governantes como do povo em relação à Igreja, principalmente ao alto clero e a Roma. A Reforma Protestante chamou a atenção para as verdades doutrinárias e práticas bíblicas que haviam sido esquecidas ou distorcidas pela Igreja medieval. Foi um movimento restaurador das convicções e ênfases do cristianismo original.
A Reforma Protestante contribuiu para o retorno às Escrituras, centralidade de Cristo, salvação vista como dádiva da graça de Deus, a ser recebida por meio da fé. Neste vídeo, os princípios e fundamentos da Reforma Protestante, iniciada na Alemanha no século XVI, tendo como figura central Martinho Lutero. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A Reforma Protestante foi um vigoroso movimento de revitalização da Igreja cristã ocorrido na Europa setentrional. Um fenômeno variado e complexo que incluiu fatores políticos, sociais e intelectuais. Seu elemento principal foi o religioso, ou seja, a busca de um novo entendimento sobre a relação entre Deus e os seres humanos. A Reforma Protestante, embora predominantemente religiosa, teve importantes ligações com as realidades econômicas, políticas e sociais do século XVI. Contribuíram para a reforma fenômenos como o fim do feudalismo, o desenvolvimento do capitalismo e a crescente urbanização. A reforma foi um protesto contra a opulência da igreja majoritária e suas contínuas interferências na economia das nações europeias através de inúmeros impostos eclesiásticos e outros meios. Princípios da Reforma Protestante: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Somente a Escritura é a suprema autoridade em matéria de vida e doutrina. Só ela é o arbítrio de todas as controvérsias, todas as supremacias. A Escritura é a norma determinante para todas as decisões de fé e vida. A autoridade da Escritura é superior à autoridade da Igreja e da tradição. Contra a afirmação católica, a Igreja ensina ou a tradição ensina. Os reformadores ensinavam, a Escritura ensina. Reformadores, a Bíblia não era um livro de doutrinas e proposições a serem aceitas intelectualmente ou mediante a autoridade da Igreja, mas uma revelação direta, viva e pessoal de Deus, acessível a qualquer pessoa. Daí a preocupação de traduzir a Bíblia. Os fundamentos ou pressupostos essenciais da Reforma Protestante: a centralidade da Escritura, a justificação pela fé e o sacerdócio de todos os crentes. Primeiro fundamento: a centralidade da Escritura. No final da Idade Média, a Bíblia era um livro pouco acessível para a maioria dos cristãos. Os reformadores redescobriram a Bíblia, estudaram, pregaram e traduziram-na, tornando-a conhecida das pessoas. Como padrão básico da fé e da vida cristã. Todas as convicções e práticas da Igreja deviam ser reavaliadas à luz da revelação especial de Deus. Esse princípio ficou consagrado na expressão latina sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura é a norma suprema para aquilo que os fiéis devem crer e praticar. Este princípio teve consequências revolucionárias. Segundo fundamento, a justificação pela fé.
a redescoberta do ensino bíblico de que a salvação é inteiramente uma dádiva da graça de Deus, sendo recebida por meio da fé, que também é dom do alto. Obra expiatória de Jesus na cruz. 3 expressões latinas: solo Christo, sola gratia, sola fides. Ou seja, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Clero e fiéis. O clero era composto por religiosos, tinha hierarquia, uma instituição eclesiástica. Os fiéis era composto por leigos e cristãos comuns. Naquele contexto, acreditavam que a salvação deles dependia da ministração do clero. Os reformadores eliminaram essa distinção. Todos são povo de Deus e sacerdotes do Altíssimo. A Reforma Protestante, portanto, chamou atenção para as verdades doutrinárias e práticas bíblicas que haviam sido esquecidas ou distorcidas pela Igreja medieval. Foi um movimento restaurador das convicções e ênfases do cristianismo original. Retorno às Escrituras, centralidade de Cristo, salvação vista como dádiva da graça de Deus a ser recebida por meio da fé. Neste vídeo, uma publicação do jornal Mensageiro da Paz, número 14 de 1977, sobre Lutero, o grande reformador. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Inúmeras vezes temos ouvido sobre o protestantismo. Muitos procuram desviar a atenção do mundo do caráter transformador da reforma e procuram tecer acusações contra o seu mais notável protagonista, Lutero. Os tempos clamavam por um reformador, tal como o povo de Israel no Egito por um libertador. Martim Lutero não é o autor do protestantismo, assim como Galileu não foi o autor dos movimentos da Terra. A Terra já executava sua rotação e translação. Ele descobriu isso e anunciou ao mundo. Newton não inventou a gravidade, ela já existia e ele a descobriu. Nicolau Copérnico não inventou a trajetória dos planetas em redor do Sol, sistema ou teoria heliocêntrica, simplesmente a anunciou ao mundo. Lutero não inventou o protestantismo, ele descobriu na Bíblia que o Senhor Jesus fundou a sua igreja e que esta não possuía cerimônias, práticas e ritos pagãos que foram gradativamente introduzidos com nomes cristãos, assim corrompendo a fé primitiva e os sãos princípios do cristianismo. Convém notar que o próprio julgamento de Lutero não se procedeu à luz das escrituras sagradas e sim face ao direito canônico. O protestantismo não nasceu do cérebro de um homem. É um sistema religioso que nos legou os ensinos genuínos de Cristo que a tradição deixara de lado. Martim Lutero nasceu na Saxônia em 1483. Aos 18 anos entrou para a Universidade de Erfurt, onde estudou direito, teologia, história e literatura. Sempre se sobressaiu pela sua cultura, tanto entre seus companheiros, como mais tarde no clero entre os sacerdotes. No mosteiro levava uma vida íntima atribulada. Vivia em constante luta interior na busca incessante dos verdadeiros princípios de Deus que o levariam posteriormente a entrar em polêmica com o Papa e contra as atitudes da Igreja. Lutero se dedicava inteiramente à vida do convento. Chegou ao ponto de esbofetear o próprio corpo na crença de que isto o ajudaria a alcançar o céu.
Em 1511 foi a Roma representando sua ordem, percorreu a cidade e observou coisas estranhas em seus altares que lhe trouxeram dúvidas terríveis. Aos 25 anos já era sacerdote, passando então para o convento de Wittenberg, na sua terra natal. Deixando a tradição, lia a Bíblia e escolhia os livros sagrados para preleções e estudos. Em 1517, Tetzel, um monge dominicano, iniciava a venda das indulgências. Seria difícil encontrar na história da Igreja prática tão discordante do Espírito e das promessas do Evangelho de Cristo. Ofertava-se o perdão por atacado, em troca do pagamento de certa soma em dinheiro. Tantas e tantas coisas chegaram aos ouvidos de Lutero através do confessionário que o monge agostiniano se convenceu que a venda de indulgências estava desviando o povo dos ensinos e do respeito a Deus. Nas universidades medievais, era constante fixar em lugares públicos a defesa de certas opiniões ou ataques a elas em escritos denominados teses. Em 31 de outubro de 1517, quando enorme multidão comparecia à igreja do castelo em Wittenberg, Lutero colocou às portas da igreja as suas 95 teses. Nestas, ele declarava que as indulgências eram nulas para efeito de remover a culpa ou efetuar a situação das almas no purgatório e que o cristão tinha o seu perdão através do sangue de Cristo sem a intervenção das indulgências. Essas práticas paganistas eram usadas como processo de fonte de renda para a construção da Basílica de São Pedro. O Papa Leão X chama o reformador e intima-o. Lutero era corajoso, mas também cauteloso. Sabia do que acontecera a um dos precursores da reforma, João Hus, que foi queimado vivo na fogueira por não submeter-se ao Papa João XXIII. Este Papa, depois da morte de Hus, foi acusado de 54 atos de imoralidade, tirania, ambição e simonia, dos quais ele mesmo se confessou culpado. Jerônimo Savonarola também foi queimado vivo em praça pública, em Florença, Itália, mas disse em suas últimas palavras: "O Senhor sofreu por mim." Lutero, firme em suas convicções, negava que o Papa ou o clero tivessem poderes sobrenaturais. Provou que todo cristão tinha acesso a Deus através da fé em Cristo. A bula do Papa condenava Lutero a todas as penalidades consequentes da heresia. Citado a comparecer perante a Dieta, embora certo de ser condenado à morte, Lutero foi destemidamente. Chegou à Dieta, foi colocado diante dos livros que escrevera e solicitado a retratar-se. No dia seguinte, apresentou notável tese de defesa na presença dos mais poderosos do país. Ali estavam o imperador Carlos V e seu irmão, o arqueduque da Áustria, príncipes e 4 cardeais. Embaixadores de quase todos os países da Europa ali compareceram. E perante todos, Lutero falou calma e confiantemente e com tal poder que emocionou todos os presentes, confirmando sua posição. Foi considerado herege e, mesmo sob o perigo de emboscadas, permaneceu em atividade constante, trabalhando pela causa que lhe era sagrada e a divulgação do Evangelho. No ano de 1529, foram editadas as proibições da Dieta de Spira contra a fé reformada, mas os seus seguidores protestaram pelo que foram chamados de protestantes. Lutero faleceu em 1546, tendo lutado e trabalhado fielmente até o final. Viu antes de morrer o seu trabalho crescer para além das fronteiras alemãs. E até os nossos dias, os reflexos de sua vida consagrada iluminam e confortam tal sua personalidade afirmativa e cheia de coragem.
No vídeo de hoje, uma breve biografia de Martinho Lutero, figura central da Reforma Protestante. Quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Martinho Lutero nasceu em Eisleben, na Alemanha Oriental, no dia 10 de novembro de 1483. Filho de Hans e Margareta Luther, seu pai trabalhava nas minas e a família tinha uma vida confortável. Estudou em Mansfeld em 1492. Em 1497, estudou em Magdeburgo e em 1498 em Eisenach. Em 1501, ingressou na Universidade de Erfurt e, no ano seguinte, recebeu o grau de bacharel. Em 1505, concluiu o mestrado em Erfurt e começou a estudar direito. Em 1512, tornou-se doutor em teologia. Inicialmente, pretendia seguir a carreira jurídica, mas defrontou-se com a morte e resolveu abraçar a vida religiosa. No dia 2 de julho de 1505, durante uma tempestade, jurou tornar-se monge. Diante disso, ingressou na ordem dos eremitas agostinianos em Erfurt. Em 1507 é ordenado e celebra a primeira missa. Em 1508, leciona filosofia moral em Wittenberg. Em 1513, começa a lecionar sobre os Salmos na Universidade de Wittenberg. Em 1515, leciona sobre Romanos e é nomeado vigário distrital sobre 10 mosteiros. Em 1516, começa a lecionar sobre Gálatas e em 1517, começa a lecionar sobre Hebreus. No ano de 1525, casou-se com Catarina von Bora. Seu primeiro filho foi Hans, nascido em 1526. Em 1527, nasceu sua filha Elizabeth, que morreu em 1528. No ano de 1529, nasceu sua filha Madalena, falecida em 1542. No ano de 1531, nasceu sua filha Margareta. E em 1533, seu filho Paulo. No dia 31 de outubro de 1517, diante da venda de indulgências por João Tetzel, Lutero afixou à porta da igreja em Wittenberg as suas 95 teses, a maneira usual de convidar-se uma comunidade acadêmica para debater algum assunto. Logo, uma cópia das teses chegou às mãos do arcebispo, que as enviou a Roma. No ano seguinte, Lutero foi convocado para ir a Roma a fim de responder à acusação de heresia. Recusando-se a ir, foi entrevistado pelo cardeal Cajetano e manteve suas posições. Em 1519, Lutero participou de um debate em Leipzig com o dominicano João Eck, no qual defendeu o pré-reformador João Hus e afirmou que os concílios e os papas podiam errar. Seu pai faleceu no ano de 1530 e sua mãe em 1531.
Martim Lutero faleceu no dia 18 de fevereiro de 1546 em Eisleben, sua esposa, no ano de 1552. Neste vídeo, a história do hino Castelo Forte, composto por Martinho Lutero no contexto da Reforma Protestante. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Lutero, alemão, foi um ex-monge agustiniano. Considerado pelos primeiros reformadores como o hino da Batalha da Reforma. Composto por volta de 1521, na ocasião da convocação de Lutero para a Dieta de Worms. Dieta era o nome dado às assembleias políticas da época, onde assuntos de interesse do reino eram discutidos. A Dieta de Worms foi convocada pelo imperador Carlos V para os dias 27 de janeiro a 25 de maio de 1521, na cidade de Worms. O principal assunto discutido era a política em torno dos ensinos de Lutero. Depois de orar sobre sua convocação, Lutero sentiu que deveria ir à dieta e declarou: ainda que haja em Worms tantos demônios quantos sejam as telhas nos telhados, confiando em Deus, eu entrarei ali. A inspiração do hino surgiu durante sua preparação espiritual para ir àquele lugar. Contava Lutero que foi na leitura do Salmo 46 que ele recebeu a inspiração para compor esse hino. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua bravura. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Após ler esse belíssimo salmo que fala sobre a fé perfeita em Deus, mesmo em meio às situações mais aterradoras, Lutero começou a escrever a poesia Castelo Forte e em seguida fez a melodia para ela. O poeta alemão Henrique Heine disse que os colegas que acompanhavam Lutero na viagem cantaram um hino com o seu líder enquanto entravam com ele pelas portas de Worms, atraindo a atenção da multidão. O inólogo Bill Witcher registrou que, naqueles anos de tensão da Reforma,
Lutero dizia para seu companheiro para que cantassem este hino. O hino também foi cantado por Lutero em 1523, quando ele soube que 2 jovens haviam sido queimados em Bruxelas por se declararem seguidores da Reforma. Em 1527, Lutero dedicou este hino à memória de seu amigo Leonardo Kaiser, que foi executado por defender a causa protestante. Em 1529, o hino foi cantado pelos príncipes protestantes ao apresentarem o seu protesto ao imperador Carlos V na Dieta de Speyer. Em 1530, os príncipes também cantaram, onde a Confissão de Augsburgo foi apresentada. No dia 17 de setembro de 1631, o hino também foi cantado pelo exército de Gustavo Adolfo antes da Batalha de Breitenfeld. Neste vídeo, você conheceu um pouco da história do hino Castelo Forte, composto pelo reformador Martinho Lutero. Antes de Martinho Lutero, alguns cristãos tentaram executar uma reforma cristã. Neste vídeo, conheceremos alguns deles. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A Reforma Protestante foi um vigoroso movimento de revitalização da Igreja cristã ocorrida na Europa setentrional. Um fenômeno variado e complexo que incluiu fatores políticos, sociais e intelectuais, porém, seu elemento principal foi o religioso, ou seja, a busca de um novo entendimento sobre a relação entre Deus e o ser humano. É de suma importância apresentarmos os pré-reformadores nesta semana da Reforma Protestante aqui no canal. Antes de Lutero, já havia casos de cristãos que contestaram princípios e práticas da Igreja Católica. Ainda no século XII, temos Pedro Valdo, posteriormente Jean Hus e John Wycliffe questionavam a riqueza da Igreja, a acumulação de poder temporal e a corrupção existente no clero. Movimentos dissidentes. Surgimento de alguns movimentos no sul da França. Isso provocou forte oposição da Igreja Católica. Cátaros ou albigenses no século XI. Sincretismo cristão, gnóstico e maniqueísta com um dualismo radical, espiritual versus material. Extremo ascetismo. O Quarto Concílio Lateranense de 1215 condenou-os. A Inquisição oficializada para combater esses e outros hereges.
Pedro Valdo ou Valdez, 1205, de Leão. Seus seguidores eram conhecidos como Homens Pobres de Leão. Estilo de vida comunitário, ensino das escrituras no vernáculo, enfatizando o sermão do monte, incentivando a pregação de leigos e de mulheres, negavam o purgatório. O Concílio de Verona, em 1184, condenou-os. Foram muito perseguidos e se refugiaram em vales remotos e quase inacessíveis dos Alpes italianos. Mais tarde, abraçaram a Reforma Protestante, uma das poucas igrejas anteriores à Reforma do século XVI. Os primeiros movimentos da Reforma ocorreram entre os séculos XIV e XV, com o surgimento de alguns movimentos esporádicos de protesto contra certos ensinos e práticas da Igreja medieval. João Wycliffe, sacerdote e professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, atacou as irregularidades do clero, as superstições, relíquias, peregrinações, veneração de santos, transubstanciação, purgatório, indulgências, celibato clerical, pretensões papais. Seus seguidores eram conhecidos como lollardos. Tinham a Bíblia como norma de fé que todos deveriam ler e interpretar. Um outro pré-reformador foi João Hus, sacerdote e professor da Universidade de Praga, na Boêmia. Influenciado pelos ensinos de Wycliffe, definia a Igreja por uma vida semelhante à de Cristo e não pelos sacramentos. Dizia que todos os eleitos são membros da Igreja e que seu cabeça é Cristo, não o Papa. Insistia na autoridade suprema das Escrituras. Foi condenado à fogueira pelo Concílio de Constança. Seus seguidores ficaram conhecidos como Irmãos Boêmios, 1457, e foram muito perseguidos. Outro reformador foi Jerônimo Savonarola, de 1452 a 1498. Jerônimo foi um frade dominicano de Florença, na Itália. Ele pregou contra a imoralidade na sociedade e na igreja, inclusive no papado. Governou a cidade por algum tempo, mas finalmente foi excomungado e enforcado como herege. Movimentos devocionais consistiam em pré-reformadores que não romperam com a igreja, pessoas que permaneceram na igreja por se concentrarem na vida devocional sem críticas aos dogmas católicos. Misticismo, movimento bastante forte na Inglaterra, Holanda e especialmente na Alemanha. Principais místicos: Meister Eckhart, 1327, Tauler, 1361. Amigos de Deus, Henrique Suso, 1366. Nicolau de Cusa, célebre teólogo e líder eclesiástico. A ênfase do misticismo era a união com Deus, ao amor, à humildade e à caridade. Eles produziram uma belíssima literatura devocional. O movimento de devoção moderna manteve-se forte durante todo o século XV. ênfases recaíam sobre a espiritualidade, leitura da Bíblia, meditação e oração, valorização da educação, criação de ótimas escolas, movimento leigo para ambos os sexos e exerceu grande influência sobre os reformadores protestantes. Participantes:
conhecidos como Irmãos da Vida Comum. A obra mais importante, A Imitação de Cristo, de 1418, escrito por Thomas à Kempis. Humanistas bíblicos, estudiosos da Bíblia nas línguas originais, como por exemplo Lorenzo Valla, italiano, estudioso do Novo Testamento. John Coletti, inglês, estudioso das Epístolas Paulinas. Johannes Reuchlin, alemão, notável hebraísta. Lefebvre d'Etaples, francês, tradutor do Novo Testamento. Erasmo de Roterdã, holandês, o príncipe dos humanistas, que publicou uma edição crítica do Novo Testamento grego com uma tradução latina, talvez a obra mais importante publicada no século XVI, que serviu de base para as traduções de Lutero, Tyndale e Lefebvre. Erasmo de Roterdã muito influenciou os reformadores protestantes. Esse retorno às Escrituras muito contribuiu para a Reforma Protestante. Vimos grandes nomes que tentaram executar a reforma cristã antes de Lutero, porém entraram em cena antes que a imprensa fosse inventada. A prensa móvel, criada no final da Idade Média por Gutenberg, proporcionou uma nova maneira de disseminar as informações. Onde então poderemos chegar com o advento das redes sociais na tentativa de restaurar as convicções e ênfase do cristianismo original? O fundador do protestantismo foi também um dos responsáveis por formular o sistema de ensino público que serviu de modelo para a escola moderna no Ocidente. No vídeo de hoje, a contribuição de Martinho Lutero para o sistema educacional do mundo. Martinho Lutero, nascido em Esleben, na Alemanha, em 1483, foi um monge católico alemão pertencente à Ordem dos Agostinianos. A partir de 1515, Lutero começou a contestar sistematicamente algumas das principais concepções da Igreja Católica. Tais contestações chegaram ao ápice em 1517, quando o monge afixou 95 teses nas paredes da igreja do castelo de Wittenberg. O conteúdo dessas teses dizia respeito ao tema das indulgências, esse gesto de Lutero que deu início à Reforma Protestante e mudou a história religiosa e política da Europa. A Reforma Protestante, que teve como cenário a Alemanha do início do século XVI, se inicia como um movimento de ordem religiosa e acaba, entretanto, ultrapassando esse âmbito e influenciando, quando não, suscitando movimentos de reforma nas mais diversas áreas da sociedade. Na educação, o pensamento de Lutero produziu uma reforma global do ensino, alemão, que inaugurou a escola moderna. E os seus reflexos se estenderam pelo Ocidente e chegaram até os dias atuais. Ideias e concepções que Martinho Lutero elaborou sobre educação durante o movimento da Reforma Protestante podem ser encontradas em diversos de seus escritos. Porém, suas propostas específicas para a educação escolar, elas estão concentradas em 3 deles: a nobreza cristã da nação alemã, acerca da melhoria do estamento cristão, de 1520,
aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs, essa obra de 1524, e uma prédica para que se mandem os filhos à escola de 1530, obras de Lutero. Ou seja, ele dá início a um sistema de escolas públicas na Alemanha que irá não somente se destacar na época, como também expandir-se para outros países, né? Modernamente, a educação torna-se pública nos países atingidos pelo movimento da Reforma Protestante, passando a influenciar os demais. Então, ainda que se tenha registros, né, anteriores a Lutero, daquelas iniciativas de ofertar, né, uma educação popular, como é o caso dos Irmãos da Vida Comum, ou das cidades italianas, que já assim, se destacavam desde o final da Idade Média, provendo seus vilarejos de escolas, onde se instruía boa parte da população urbana. Então, Lutero ele se destaca por ter sido o primeiro a chamar a atenção, assim, de modo insistente, para a necessidade de criar escolas por meio das autoridades públicas. Assim, em termos educacionais, toda a época da Reforma ela pode ser considerada uma era em que se constata um progresso educacional. Um historiador alemão, o Gerhard Menck, ele certa feita afirmou que após o ímpeto, né, educacional preparado pelo humanismo e que fora fortemente acelerado e institucionalizado pela Reforma, houve a partir da realidade confessional da segunda metade do século XVI, né, uma fase intensiva de fomento à escolaridade. Então, muitas das propostas de Lutero não conseguiram, assim, um total êxito, né, na sua implementação. Mesmo que durante a vida dele, ele mesmo tenha apresentado uma atuação direta na reorganização de certas escolas, diversos fatores contribuíram para que algumas não se estabelecessem, além do que muito do que começou a ser construído e reorganizado com base nas ideias de Lutero, acabou sendo destruído durante a Guerra dos 30 Anos, né? E depois teria levado muito tempo para se reerguer. De igual forma, algumas das ideias dele quanto aos métodos, currículos, entre outros, né, acabaram se efetivando na prática, né, de forma diferente das suas propostas, visto que se, assim, concretizaram, né, sobretudo na segunda metade do século, né, após a sua morte, assumindo muito mais as ideias de seus colaboradores. Vale lembrar a contribuição do movimento da Reforma Protestante para um processo de secularização da educação. Tem um autor, o Frederick Ebbe, em 1976, ele aponta essa mudança, né, como a mais relevante sobre as primeiras escolas protestantes. Então, o fato de serem estabelecidas e controladas por autoridade municipal. Então, a educação que durante séculos havia sido organizada e mantida pela Igreja passou a ser, na prática, responsabilidade das autoridades seculares. De um modo geral, o fato mais importante da reorganização escolar protestante foi a emergência do Estado como agente de estabelecimento e manutenção das escolas. Assim, talvez se possa considerar uma das suas maiores contribuições para o avanço da educação escolar o fato de que ela foi, assim, legitimada e institucionalizada como uma tarefa pública, deixando de ser uma questão particular ou de interesse apenas da Igreja como instituição. As propostas, as ações de Lutero contribuíram decisivamente
para que a educação escolar se tenha tornado uma questão pública e passado a ser entendida como essencial para a sociedade. E dá para verificar também, como mérito de Lutero, o quanto a sua autoridade como deflagrador, né, e líder do movimento da Reforma contribuiu para institucionalizar os princípios de legitimação do compromisso do Estado em relação à educação escolar, de legitimação da função secular da escola. Quando Lutero caracterizou o Estado, né, pela sua própria natureza e para benefício da sociedade, como responsável pela educação escolar, Lutero teria avançado, né, em um ponto primordial para que não somente a educação se libertasse do monopólio da igreja, que no âmbito geral assim, a restringia apenas a alguns, né, mas que também para que essa, né, ela adquirisse o caráter de um dever do Estado e direito do cidadão, né, características que se tornaram essenciais no mundo moderno quando a gente discute o direito à educação de todos.